Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. O filme O Exorcista realmente foi um fenômeno cultural dos anos 70, tá? O filme apavorou as pessoas que nunca tinham visto assim um filme de possessão demoníaca, né, daquele porte tão feroz. As pessoas desmaiavam no cinema, tinham medo de ir. O filme foi censurado pela Liga de Decência da Igreja Católica, o que fez com que muito mais gente fosse assisti-lo. Tá? A primeira parte do documentário Roland Doe, A Verdadeira História de O Exorcista, mostra entrevistas de época e tal. Bom, este filme, O Exorcista, que até hoje é assim o ponto de partida para quase qualquer filme de possessão demoníaca, né? Foi baseado em um livro que foi publicado em 1971 com o mesmo título. Por sua vez, o autor do livro se baseara em um suposto caso de possessão demoníaca que ocorrera pertinho de Georgetown, né? No livro e no filme, a história se passa em Georgetown, que é do ladinho de Washington, D.C. Pois essa história de possessão demoníaca que inspirou o livro e depois o filme O Exorcista aconteceu, parte dela, né, em um subúrbio que fica em Maryland, no estado de Maryland, que fica do ladinho também de Washington, D.C. Só que antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Eu sabia, então, que isso era baseado em uma história, só que não conhecia detalhes, né? Como agora no Max, com essa fusão aí com o Discovery, entrou um monte de documentário, né? Tem, então, dentre esses documentários, o Roland Doe, A Verdadeira História de O Exorcista. Bom, então é assim, primeiro vamos ver esse Roland Doe. Quando tem sobrenome D ou E, gente, John Doe, Jane Doe, é porque é fictício, né? É para poupar, não é o real, é para poupar a identidade da pessoa. Só que disseram que se você digitar no Google, você descobre o nome verdadeiro desse cara, porque depois ele virou cientista da NASA, teve filhos e, segundo o documentário, levou o seu segredo para o túmulo. Oh, meu Deus. Mas assim, supostamente esse caso de possessão aconteceu em 1949. O Roland Doe era um garoto, que aí também tem relatos que não são muito mostrados no documentário, né? O documentário ele é espertinho, né? É um shock doc, tá? Até acho que na série, lá, um documentário de choque. E na verdade, assim, parece que todas as coisas são feitas como se fossem orações exclamatórias, né? Exclamativas. 3 pontos de exclamação. E a música, assim, se você tem alguma propensão à ansiedade, o documentário pode te causar crises de ansiedade. O documentário, ele joga, assim, microfrases, microsentenças de que aquilo lá pode não ser verdade. Só que ele fala, né, o documentário mostra que aquilo parece ter sido verdade, que muita gente acreditará como se não, isso realmente aconteceu. Mas é assim, esse garoto, há relatos, e o próprio documentário fala uma microfrase. Ele era um cara que gostava de procurar atenção, ele era meio problematiquinho, ele era um bully na escola, mas enfim, ele era muito ligado com a tia dele, que o introduziu àqueles Ouija board, aquelas coisas lá de invocar espíritos. Logo depois que essa tia falece, ele começa então a ter as infestações demoníacas e vai ter um processo que vai ser mostrado no filme, né, de exorcismo por 2 padres, tal, que claro vai lembrar muito o filme O Exorcista, porque daí então foi de lá que o William Blade tirou para fazer o livro e depois o filme foi feito, né? Eu assisti para ver, na verdade, como que foi a suposta história de possessão. Aí então eles chamam, né, os documentaristas, chamam aquelas supostas autoridades, só que assim, é um caso que aconteceu em 1949. Então a gente tem que acreditar, se você quiser, que aquilo que você está vendo, assim, não, fulano me contou tal coisa. Bom, a pessoa ter contado ou ter dito que presenciou não significa que aquilo aconteceu, né? Então, ele foi para o hospital, tal, não sei o quê. Cadê não tem o record, não tem a ficha no hospital? Onde está? Sem contar que ao final, claro, né, gente?
tem um cara que fala que descobriu uma coisa chocante, que era um cover-up, foi encoberto a verdade, a conspiração. Nossa, e isso faz com que muita gente pire também, né? Falar que tem uma conspiração, e aí essa tal de conspiração é assim, que é a verdade como termina o filme, mais ou menos como termina o filme O Exorcista, né? Eu falei, vote, né? Tudo bem, gente, precisaria ter, para o meu gosto, na lista de documentário, precisava ter com mais seriedade e com mais tempo visões contrastantes, né? Isso pode ser um problema emocional, mental, pode ter sido fingido, pode ter sido o quê? Bom, até fala, mas como eu falei, são segundinhos. Precisava ter mais gente falando. Não, ó, isso poderia ser um caso assim, assim, assado, né? E aí, tanto é que a própria Igreja Católica nunca confirmou, nunca negou, ela tá na dela. E os documentos oficiais da igreja estão trancadinhos no Vaticano. O documentário fala isso lá no fim. O que a gente tem acesso e que eles jogam, de novo eu vou repetir, eles falam tanto assim como aconteceu, é verdade, que pode induzir muita gente a achar que aquilo realmente é verdade sem questionar, né? A gente só tem basicamente um lado, não, mas ó, eles deixaram um diário. Eles eram padres e deixaram um diário. Então, toda essa história está sendo contada pelo viés de padres, de católicos. Será que tivesse sido contada por outro, né, outro tipo de pessoa, ela não seria diferente? Né? Porque a gente tem que... não é um fato científico que você pode dizer aconteceu ou não. É uma possessão demoníaca. A gente não sabe se ela realmente pode acontecer ou não. Por isso que tem que ter questionamentos, tá? Então, assim, eu gostei do documentário como fã de filme de terror para ver da onde que saiu essa história, né? Para mim foi só um shock doc, documentário mesmo de choque. Então agora eu sempre tive preguiça de ficar lendo ou indo atrás. Como estava no meu aplicativo do Max, eu falei, deixa eu ver qual que é a história. Realmente a história contada ali é bem a história do Exorcista. Tem lá um padre que fala lá, por exemplo, coisas do filme. Não, é possível que a pessoa vomite e não sei o que, ele fez não sei quantos exorcismos. Bom, então, é possível, né? Porque isso acontece no filme. Aí ele fala que isso é possível na vida real, que ele já viu muito. Então, ele é um padre que faz exorcismo, então ele tem que acreditar e ele acredita naquilo. Eu queria saber se fisiologicamente, isso pode ser induzido ou não. Entende o que eu quero dizer? Um documentário, para ser bom, ele tem que mostrar lados e fazer com que a gente pense. Esse aí, ele só foi mostrando as coisas como se elas tivessem realmente acontecido e que ao final tem uma grande coisa coberta, lá que foi coberta, que eu achei uau, demais aquele pedaço lá. Enfim, cada um acredita no que quer e no que pode. Tchau.